Olá, estamos aqui para mais um podcast para o canal Ecos de Experiências. E hoje nós ouviremos mais um testemunho, uma história de vida. E o meu entrevistado de hoje é o evangelista Fabiano Salles. Um prazer ter você. Demorou, mas saiu a nossa entrevista. Quanto impedimento, né? Bastante. Mas eu sei que tem muita coisa boa, vai surgir daí, muita coisa que Deus vai falar através da sua vida, do seu testemunho. Já vou começar te perguntando se você já nasceu em um lar cristão ou se você professava outra fé. Como que era isso na sua vida desde que você nasceu? Não, eu não nasci num lar cristão, não. Nasci num lar que era de geração em geração da minha família, era espírita, né? Que passava de descendência em descendência o centro espírita, né? Vinha desde da minha avó, né? Dos bisavós que era de origem, né? Escravos, né? E era da minha avó, passava para minha mãe, né? E da minha mãe tinha que passar para um dos filhos dela, depois de um tempo que ela não tivesse mais condições de tocar, né, o centro espírita. Mas essa maldição, ela foi, com o tempo, ela foi cortada, né? Depois que eu conheci a Cristo, e depois de um tempo também a minha mãe, nós conseguimos trazer ela para Cristo, e ela trilhou o caminho do Evangelho. Glória a Deus. E você chegou a frequentar o centro? Você chegou a participar? Você teve algum envolvimento? Participava sim. Eu me lembro, a memória nossa como tempo de criança, né? Eu já sou na minha idade, já velho já. Mas no tempo de criança, eu lembro de algumas cenas ainda do meu pai e da minha mãe, de eu participando de alguns rituais lá dentro, né? Que eles usam crianças também para fazer alguns rituais. E eu lembro na faixa etária, quando tinha uns 7 anos, 8 anos de idade, eu sempre frequentava, era mais os finais de semana ou nos dias de santos que tinham, e fazia algumas festas, e sempre a gente estava ali, naquele lugar ali, participando das reuniões, né? Lembro muito bem. Sim, e assim, a sua vida em família, seus pais, como que era a convivência? Isso interferia? Ou era uma vida tranquila? Era tudo muito normal? Como que era a sua infância? A minha infância foi uma infância boa. Até hoje eu sinto saudade, né? Eu nasci no interior sou do interior de Campos do Goitacazes, né? Um lugarzinho humilde, chamado Dores de Macabu. Uma infância boa, alegre, convivência entre primos, tios, uma infância muito boa, mas graças a Deus, fome a gente não passava. Tinha uma vida muito humilde, né? Alimentada pela terra, plantava. Eu lembro na época, quando eu era pequeno, no interior onde eu morava, não tinha muita energia elétrica, né? Tinha ainda a luz de lamparina ainda. Luz de lamparina ainda, muito bom. Que a gente não tinha televisão, né? Tinha que dormir cedo, acordava cedo, andar um bom pedaço para ir para a escola. Mas foi uma infância muito boa, uma infância diferente das infâncias de hoje, né? Hoje os jovens, hoje celular, não sabe o que é verdadeiramente um brinquedo que a gente brincava antigamente, amarelinha, esconde, carrinho de lata, tudo isso a gente fabricava o nosso próprio brinquedo. Uma infância muito boa, né? A convivência dentro de casa com meus pais era uma convivência boa, com os filhos, uma vida boa, tranquila. Bom. Como você disse, né, não nasceu num lar cristão, professava outra fé. Como foi sua conversão? Como que você conheceu Jesus? Quando eu conheci Jesus, eu vim parar aqui em Rio das Ostras debaixo de uma promessa, né? Meu tio, que também era do espírita, depois de um tempo ele aceitou Jesus, virou pastor, e ele morava em Macaé, ele foi para esse interior, né? Aí lá ele fundou a igreja e convidava a gente para ir para o culto, né? Aí um tempo minha mãe tinha fechado já o centro espírita, porque já não tinha condições mais de tocar.
E meu tio sempre convidava para a gente poder ir assistir os cultos, a gente ia, sem compromisso. Eu não tinha ideia do que era Jesus, como é que era ser crente. E depois de um tempo a gente, minha mãe ela começava a frequentar mais, né, mais forte, e acabou me arrastando para lá. A gente ia e fomos conhecer Jesus. Mas depois de um tempo que eu vim debaixo para essa terra aqui, debaixo de uma promessa, que verdadeiramente aqui eu fui saber o que é uma vida com Cristo, o que é Cristo, verdadeiramente. Na minha infância não tinha muito conhecimento do que era. Não houve uma conversão naquela época, houve só um pouco de conhecimento, do que era conhecimento, Cristo, mas a conversão mesmo veio acontecer. Só mesmo de ouvir falar, verdadeiramente conhecer, beber da água mesmo da vida, somente aqui mesmo. Sim, nós vamos falar já sobre isso, como que foi esse dia aí da conversão mesmo. Agora me fala, você é casado, já vai fazer 20 anos, né? 20 anos. E formou família muito cedo, me fala como que foi. É uma história muito engraçada. Minha esposa até pediu para não conta não. Mas graças a Deus vai fazer já quase 20 anos de casado com a minha esposa, né? Pessoa que a gente construiu a nossa vida, tudo que eu tenho hoje, né? Graças a Deus, também ela foi fruto disso também, né? Uma mulher sábia que me ajudou a edificar, né? Edificando a casa, que lutou juntamente comigo, nos momentos difíceis, de alegria, como dizem, o casamento, né? Na tristeza, no choro, na dor, na alegria, na saúde, na pobreza. Na pobreza que estava sempre ali. E fundei muito cedo, né? Minha esposa, quando a gente se ajuntamos, né? E na roça, antigamente, se ajuntava, né? Não juntava os trapos. A gente se ajuntamos, eu tinha acabado de fazer 18 anos de idade, né? Eu parei de estudar, porque meus pais não tinham muitas condições na juventude de me dar dinheiro para poder sair para as festinhas, e muito humilde, né? Aí eu queria sair, não tinha dinheiro, eu parei de estudar para poder trabalhar, para poder ajudar meu pai, e ter meu dinheiro para poder não estar pedindo. E a gente viu o sofrimento dele para poder não, né, ele queria se esforçar, querendo dar, mas não tinha condições. Aí, muito cedo, quando eu fiz 18 anos, eu conheci a minha esposa, né, Liliane. A gente começamos a namorar, e depois de um tempo, de 2 anos de namoro, eu trabalhava numa fazenda, a gente decidimos casar, né? Ela foi morar na casa do pai, que os pais eram separados, e nesse dia minha mãe tinha preparado tudo, a casa lá na fazenda, onde a gente ia morar, porque meu patrão tinha dado a casa pra gente morar lá, deixado. Minha mãe arrumou os móveis, fogão, nem televisão tinha, dormia na época boa, a gente dormia escutando rádio, né, o rádio tocando. E uma certa vez eu fui na casa dela e falei, tá tudo preparado lá, só tá faltando você. Aí ela, vambora? Eu fui lá, peguei e levei pra... Sem falar com ninguém? Meu Deus. Sem falar com o pai, sem falar com a mãe. Mas alguém era contra o relacionamento? Não. Não, Você só queria adiantar o processo? Só queria adiantar o processo mesmo, porque eu queria, né, perto pra gente montar uma família, né? Tinha intenção já de formar tinha intenção. Eu lembro que o avô dela, depois de uns 2 dias, o pai dela esteve lá na minha casa lá, né, pra gente conversar. O avô dela, meu amigo hoje, ele é um baiano bravo, né? Ele falou, olha, não tem devolução, porque naquela época eu não podia devolver não, ó. Se tu devolver, eu te pego. Não tinha como, mas hoje, graças a Deus, não tinha intenção de devolver também, né? Graças a Deus. Não tinha nada ali, até a morte separa. Isso, glória a Deus. Diaconisa Liliane, serva de Deus, trabalha na obra de Deus firmemente. E ao seu lado também, né? Nós já vamos chegar lá na parte da empresa também. Daqui a pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho agora de coisa triste. Você teve algumas perdas irreparáveis, né? Inclusive recentes. A gente chegou até a marcar um podcast logo na semana. Você teve mais uma perda, né? Então, assim, dentro desse ano você já teve 2 perdas
e que foram irreparáveis. E como que está sendo? Como que você está hoje? Uma das perdas tem a glorificação do nome do Senhor. Imagino que você vai detalhar sobre isso. Pode ficar à vontade. A primeira perda foi minha mãe, né? Minha mãe, em dezembro agora, antes do Natal, né? Que ela faz aniversário dia 23 de dezembro, né? E estava naquela expectativa de comemorar. Sempre eu estava vindo lá comemorar Natal, a gente ia para lá, que é aniversário dela logo perto do Natal, né? E o meu também logo depois do Natal, que ela faz pertinho do outro, meio de 27, dia 23. E antes do aniversário dela, o meu irmão me liga pela parte da manhã, dizendo que ela tinha sido internada no hospital. Mas eu pensava que era coisa boa, coisa de idade, né? De idade, passou mal de alguma coisa e tal. E depois meu irmão me deu a notícia que ela estava com, o médico estava suspeitando de câncer. Aí já levei um baque já, né? Sim. Já levei um baque. Ninguém espera, porque a gente sempre espera acontecer com outras pessoas, acontecer com vizinhos, com conhecidos, amigos, mas nunca a gente está preparado para acontecer com a gente. É verdade. Né? Às vezes a gente ajuda outras pessoas, aconselha outras pessoas, mas quando chega na nossa vez mesmo, a gente fica meio sem saber o que fazer. E ali tirou o meu chão. Né? Aí começou aquela luta, aquela correria de procurar tratamento, realmente se era o câncer mesmo. Aí passou-se mais, ela passou o Natal, passou o aniversário dela, o Natal, passou internado no hospital, né? Depois ela teve alta, foi para casa, mas bastante debilitada e aquela agonia, sempre não tinha resolvido o problema. E depois de um tempo ela tornou voltar para o hospital de novo novamente, ficou internada, aí a gente fez os exames e confirmou que ela estava com câncer, né, no intestino mesmo. E descobriu muito tarde, é isso? Descobriu muito tarde, já estava muito avançado, quando descobriu já estava praticamente 95% já tomado. Mas ainda eu tinha esperança ainda de cura para ela ainda, né? Sempre fica a esperança, né? Ninguém quer perder. Servimos a Deus e ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Mas aí fez o exame nela, aí o médico ela voltou para casa, depois de um tempo chamou ela às pressas para poder te internar, para poder operar, né? E ela não queria operar. Ela não queria, ela pedia, pelo amor de Deus, meu filho, não quero operar, porque ela tinha medo, pessoas do interior tinham medo. Ela já, o câncer se avançou muito nela, justamente porque ela não gostava de ir médico. Né? Ela não gostava de ir médico. Pessoas mais do interior, e dá uma dorzinha aqui, compra um remédio ali para tomar, né? Dá uma dorzinha de cabeça aqui, compra outro remédio, toma um chá aqui. Ela vivia dessa vida, né? Sei. Mas viveu até os 72 anos de idade, né? E ela ficou, foi levada para o hospital novamente, às pressas, porque ela estava passando mal, e o médico mandou levar justamente por causa do exame, que o estado dela é muito crítico, porque ela estava inchando, e o médico falou que ela podia tudo por dentro, tinha que operar às pressas. Eu lembro que no dia, levaram ela para Macaé, né? Trouxe ela de Quissamã para Macaé, eu fui lá no dia de ela, e chegando lá, o médico me chamou, falou: olha, sua mãe está lá dentro, ela não quer operar. Aí eu posso lavar ela? Não, pode. Eu botei a roupa de médico, fui lá conversar com ela lá, deu luta, mas conseguimos convencer ela a operar, porque senão ela não ia durar um dia mais, ela ia estourar por dentro. Aí o médico falou: vamos fazer um resecamento, vamos operar aqui para poder tirar esse câncer dentro dela, para ver o que a gente faz depois. Aí operou, só que infelizmente não teve como tirar, porque estava muito o câncer se espalhou por tudo, né? Útero, bexiga, mas ela operou, botou aquela bolsa, né? Para poder fazer necessidade, e no outro dia eu fui visitar ela, lúcida, chorou bastante. Mas daí pra cá ela
estado dela foi só piorando. E mesmo tirando, não conseguiu tirar o câncer todo, né? Não tirou já o câncer. Aí demais. o mais difícil, mais doloroso foi esse dia que o médico chamou para precisaria falar com toda a família, né? Aí onde foi outro baque também, que quando chama a família assim, a gente fomos. Já vai na expectativa de chamou todo, queria conversar com todos os filhos dela. Aí fomos para lá conversar, a psicóloga conversando com a gente, a moça super gentil, e falou que ela não tinha cura. Ela ia ser uma paciente paliativa, né? Que a operação não teve como tirar o câncer e ela ia ficar naquele estado ali até o dia de sua partida, não ter cura. Né? Aí tempo de vida pode durar 1 mês ou 2 anos, a gente não tem mais, ela talvez nem pode ir para casa mais. Né? Talvez ela fique aqui até o dia da sua partida. Aquilo foi muito duro, né? Porque só quando a gente começa a perder que a gente dá valor, né, à nossa mãe. E diante de uma situação assim, né, a gente se sente impotente, porque não tinha nada que podia fazer mais, né? Não tinha nada que podia fazer mais por ela, né? Não tinha nada. E a minha vida parou. Minha vida parou só dando atenção a ela, porque ela aqui em Macaé, o que tinha mais condições de ver todo dia, tá perto e pelo trabalho mesmo, que hoje eu exerço hoje, e era minha pessoa, eu e minha esposa, a gente sempre, todo dia estava indo lá para Macaé ver ela, né? E depois da operação ela ficou quanto tempo aí? Lúcida, ela ficou mais ou menos 3 dias. Depois disso que o médico deu a notícia que ela não tinha mais cura, eu lembro que a gente estava na fila para esperar, aí de repente foi um corre-corre lá dentro, e aí o meu coração começou a doer, né? Começou a doer meu coração, aí eu já sabia que era com ela, né? Aí falaram, a visita suspensa porque houve uma emergência lá dentro. Aí o médico depois cancelou a visita e falou que a assistência social falou que ela teve uma parada cardíaca, né? A pressão dela subiu demais e teve que entubar ela. Aí entubou ela, aí acabou de piorar o resto, né? A situação dela entubou, aí foi um choro, uma agonia na alma, porque a gente vendo naquele sofrimento. No outro dia eu fui lá ver ela já não respondia mais. Já não estava consciente. Não estava consciente mais, né? Conversava todo dia. Eu fiquei praticamente quase 18 dias, todo dia indo visitar ela, mesmo ela não falando. Conversava com ela, aí o médico falava, não, ela escuta. Aí perguntava se ela estava escutando, mexe a mão, aí mexia com dificuldade, de vez em quando abria o olho, mas não falava mais. Aí ela, muita luta, ela tirou, né? Ela estava entubada, tirou os aparelhos dela, aquela respiração que o câncer já estava bastante avançado, e ela pedindo água, a gente não poder dar, naquele sofrimento. Foi o pior dia da minha vida. De tudo isso, foi o pior dia da minha vida, foi que eu vi a minha mãe naquela situação e eu não podia fazer nada. Não fazer nada, eu só orando a Deus, orando, indo para o monte, buscando a Deus e pedindo a Deus para curar ela, né? E eu cria no milagre, porque todos os milagres, eu falei, Deus, todos os milagres que tu fez antigamente, pessoa, eu já presenciei, o Senhor já me usou para alguns milagres, e minha mãe agora nessa situação, e eu não tive força para poder orar por ela. A gente orava, mas não via resultado, até que um dia eu cansei. Eu conversei com a minha esposa, e eu até proibi a minha esposa de ir lá, meu pai, falei, meus irmãos não vem ver minha mãe não, porque vocês não vão aguentar aquela dor, aquela lembrança, e que ela estava sofrendo demais, mas ela escutava tudinho. Aí até que um dia eu fui visitar ela, falei com minha esposa, eu estou cansado, aí fui visitar ela nesse dia. Eu lembro que eu entrei para conversar com ela, né, porque aí cheguei perto do ouvido dela, falei, mãe, tá te escutando? Aí eu fazia o sinal, se mexia, e eu falava, mãe, a senhora tá cansada,
E se a senhora quiser ir, partir, a senhora pode partir. Eu falava, minha irmã está bem, meu cunhado está bem, está indo para a igreja, meu pai está bem, que eu tinha preocupação com meu pai, né? Com meus irmãos também, está todo mundo bem, a senhora pode descansar, vai para Jesus, descansa, que aqui está todo mundo bem. Aí eu lembro que a gente vinha para casa, né? A gente estava até com campanha no monte, e quando foi 00:30, a gente desceu 00:30, minha filha, a Júlia, ela entrou no meu quarto falando, pai, estou passando mal, uma dor no peito. Era 00:30 para 00:40. Eu falei, não, filho, é assim mesmo, preocupação, vai deitar. E quando amanhecia o dia, estava a mensagem do hospital. Mesmo dia que eu tinha falado com minha mãe, dizendo que era para um familiar comparecer lá. Aí eu já sabia que a minha mãe ela tinha partido para o Senhor. Então, a última vez que você teve com ela foi essa conversa? A última vez que eu tive, eu tomei benção a ela, né, me despedi, me abracei, falei que amava ela, porque amo ainda, amo minha mãe. Minha mãe é tudo para mim. Foi um bom exemplo, né? Um bom exemplo. Um bom exemplo. A lembrança que eu tenho dela, não aquela que ela estava ali no hospital, mas a lembrança da minha infância, ajudando ela a carregar água, ajudando ela a carregar os feixes de lenha, que a gente na roça tinha os afazeres, jovens, né? As crianças ajudavam nas tarefas de casa, né? Brigando comigo para ir para a escola, que eu não gostava de estudar, né? Me dando poça de vassoura. Essa lembrança que eu tenho, não daquela lembrança da minha mãe sofrendo ali em cima da cama, que foi muito doloroso. Eu imagino. Você comentou que ela era espírita, ela chegou a se converter, teve encontro com Jesus? Sim. Depois de um tempo que eu me converti, ela aceitou Jesus. Aceitou Jesus, foi batizada nas águas, não chegou a ser obreira, mas cantava no conjunto das irmãs, ajudava o pastor, que é o irmão dela, né? Ajudava o pastor na igreja, fazia oração lá, mas graças a Deus ela trilhou o caminho do evangelho por bastante tempo ainda, teve o prazer de servir a Deus por bastante tempo ainda, ela e meu pai, graças a Deus. Eu tive esse prazer eu perdi ela, não perdi, né? Cristo levou ela e eu sei que lá em cima um dia nós vamos se encontrar lá em cima. Sim, é uma promessa de Deus. Promessa. E logo depois você teve outra perda. Logo depois eu tive outra perda muito grande, que foi uma tragédia, né? Acho que foi com aquela ali da minha mãe, eu já sabia, porque eu estava... A trajetória, o que estava escrito era tudo ali. Um dia perder, porque o câncer estava tomado, eu já estava me acomodando com aquela realidade já, por mais que ela faz falta hoje. E cerca de um mês depois, cerca de um mês para 2 meses depois, eu tinha visto no culto também, e o telefone toca pela madrugada, era o meu irmão me ligando. Aí minha esposa atendeu o telefone e começou a chorar, falando, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí falando que o meu cunhado, ele tinha sofrido um acidente de moto e tinha falecido e da óbito. Aí aquilo ali foi uma pancada, porque eu não esperava, né? Nossa família tinha acabado de enterrar nossa mãe e depois passando por mais essa perca, que foi uma tragédia. Aquela ali eu acho que foi pior do que tudo ali, acabou de arrebentar, porque ninguém esperava, a gente não tinha nem se... Passamos ainda a perda da minha mãe, a dor muito grande, e perder meu cunhado novo, né? Deixou 4 filhos, uma criancinha pequena, e foi uma perca muito grande, que a gente era bastante próximo, né? Tinha uma amizade muito boa com ele. Eu sempre falava com ele, olha, rapaz, eu sou mais seu irmão do que a minha própria irmã, porque eu gosto muito de você, tinha uma amizade muito boa, né? Aí, infelizmente, teve um acidente de moto e afastado do Senhor, né? Ele era obreiro afastado. Aí tivemos essa perca muito grande, que foi uma dor até hoje, não
vazio, né? Muito grande nessa alma. A gente, assim, somos servos de Deus e tudo, mas não nascemos para perder ninguém, né? Não nascemos, ninguém quer perder. É doloroso. E o Espírito Santo que consola, que conforta, que nos ajuda a permanecer, a continuar, né? Hoje você é evangelista, inclusive já pastoreou uma igreja. Me fala como que iniciou o seu ministério. Meu ministério, a minha conversão foi... E não falamos da conversão, né? Da conversão. Falamos que você teve um pouco de conhecimento sobre Cristo. Vamos lá, como que foi a conversão e para chegar hoje? Vamos lá, para a gente chegar hoje, entender hoje como se tornou o evangelista Fabiano, né? Quando eu vim de lá para cá, eu vim com a promessa, como eu falei, de que Deus sempre usava pessoas para falar, vou te levar para uma terra estranha, para o meio de um povo estranho, vou te fazer grande. Eu não entendia. Será que eu vou para outro país? Aí eu não entendia, eu não tinha conhecimento daquilo ali, que era novo, né? Eu queria viver o agora, o atual, né? E não estava preparado, planejando nada para o futuro. Até que um dia surgiu uma oportunidade de eu vir para cá, para Rio das Ostras, né? Eu tinha um irmão que morava aqui. Nisso você já era casado? Já casado, já tinha uma filha, tinha a Lívia, né? Lívia, tinha a Lívia, minha cantora, primeira serva filha. de Deus. Serva de Deus, obreira. Sim, obreira. uma benção. Uma benção. Aí eu vim para cá debaixo dessa promessa, Mas chegando aqui, eu me afastei distanciou do que era de Cristo. Acaba se distraindo, né? Se distrair porque eu não tinha verdadeiramente o conhecimento do que era servir a Deus, né? Aquela emoção, aceitei Jesus porque o meu amigo está aceitando, fulano está aceitando, eu também vou, né? Aquela Maria vai com as outras, né? Sim. E vim para cá e acabei saindo fora do propósito que Deus queria na minha vida. Nessa época você veio sozinho, a família ficou, você veio a trabalho. Eu vim a trabalho, meu irmão pagou para mim 3 meses de aluguel, né? 3 meses de aluguel para mim e arrumou um emprego para mim numa oficina mecânica, né? Para mim trabalhar de ajudante na oficina, porque eu vivi uma vida lá no interior que não tinha muito futuro, né? Hoje em dia para viver no interior já é melhor, antigamente não tinha muita expectativa de vida, trabalho, e me trouxe para cá. E chegando aqui eu me afastei, né? Me afastei do propósito de Deus, comecei a fazer outras coisas, a beber, né? Totalmente ao contrário do projeto que Deus tinha para mim nessa terra, né? Eu nem lembrava mais da promessa que tinha há pouco tempo agora que eu fui, falei, nossa, rapaz, aquela promessa que foi feita lá de fazer grande a terra, se cumprindo, que a gente vamos contar daqui a pouco como é que tudo isso. E eu lembro que por um espaço de tempo, aquele momento foi praticamente quase que perfeito, né? Eu vivendo a minha vida, amizade, bebendo, mas teve um momento que a cobrança veio, o diabo veio cobrar conta, né? Aí começou a ter desentendimento no lar, minha vida começou a ficar de ponta cabeça, chegava um dia que eu gastava o que eu tinha com bebida, que eu tinha, na época a Lívia era pequena, né, pequenininha, 12 anos de idade, e às vezes queria comprar um leite, eu não tinha. Eu não tinha, isso eu nunca contei para ninguém, eu não tinha dinheiro para comprar o leite. Às vezes eu saía catando moeda para poder comprar o leite para poder dar à minha filha, que eu morava de aluguel e recebia no sábado, quando era no domingo não tinha dinheiro, aí precisava comprar um leite, não tinha, eu catava moeda, qualquer moedinha que te via, quando achava uma moedinha no chão, a alegria dava que eu tenho que comprar o leite para minha filha. Aí um tempo a minha esposa, a Liliane, ela aceitou Jesus e ficou quieta, porque nisso ela já estava aqui também. Já estava aqui, ela veio para cá depois de um tempo, né? Depois de um tempo para cá. Aí ela aceitou Jesus, não falou nada comigo não. Depois de 2 anos que nós estávamos morando aqui, que ela não aguentava mais a situação que a gente estava vivendo, né? Ela aceitou Jesus através hoje é pastor Roberto, né? Meu pai na fé.
E não contou nada pra mim não. Ela tinha aceitado Jesus há uma semana já e não falou nada pra mim. Ficou quietinho. Eu lembro que um dia, era um dia de segunda-feira, ela me chamou pra ir na igreja, lá no Pastor Luiz Bento, na Rua Bambu. E eu falava, olha, não, se você quiser, de domingo eu vou até na igreja com você, mas segunda-feira eu não vou, que segunda-feira é dia de eu jogar futebol com os amigos, não vou. Aí fui trabalhar. Nesse período já trabalhava com o meu amigo o César, que hoje é meu amigo, né? Trabalhei cerca de 12 anos com ele. Eu tenho uma gratidão muito grande com o César, que tudo que eu sei hoje na área que eu exerço, eu agradeço a ele, né? Hoje eu tenho amizade com ele, meu amigo César, somos amigos. Hoje, mais que eu não trabalho com ele, mas somos amigos. E eu lembro que quando foi 10 horas da manhã, até um pouco engraçado, eu fui trabalhar, arrancar um tanque de combustível de um carro, né? Aí, para trocar a bomba de combustível, eu mexendo no tanque, tinha várias pessoas por perto, cerca de 5 metros. Do nada, eu sei que aquilo explodiu, pegou fogo. Você manuseando? Eu manuseando aquilo com o rosto, com a face no tanque de combustível, mexendo, aquilo pegou fogo, que pessoas com 5 metros de distância queimou a perna. Foi atingido. E eu, naquela adrenalina, eu apaguei o fogo, peguei água, peguei extintor, apaguei o fogo para poder não pegar no carro. E todo mundo olhando para mim, porque foi uma explosão, né? Uhum. Todo mundo olhando e falando, nossa, queimou o rosto dele tudo. Aí na hora eu lembrava da minha esposa me chamando para ir para a igreja. Aí eu fui no espelho olhar, eu vi que meu rosto, passei a mão no rosto assim, soltou o corpo, o rosto queimou o rosto todo. Aí eu lembrava, né, da minha esposa me chamando para ir para o culto. Vamos para a igreja hoje, eu falando com a minha rebeldia, não vou jogar futebol. Aí, isso foi no mesmo dia, na mesma segunda-feira? Na mesma segunda-feira, no mesmo dia. Quando Deus tem um propósito na vida, Ele arruma os meios. Ele arruma um meio, como é o velho ditado, não vem por amor, né? Vai pela dor. E ali foi o basta de Deus para mim, né? Deus falou, não, tem que frear você, porque eu tenho que trazer você para mim, porque senão você vai morrer, vai se perder, vai destruir tudo que eu sonhei para você. Sim, e eu lembro que foi um grupo de irmãs lá em casa orar sobre a situação. Aí assim que você viu que estava tudo queimado, você foi para o hospital, você fez o que no dia? Não, eu fui para casa. Meu patrão levou para casa e era muita dor que eu só conseguia ficar com o rosto em frente ao ventilador. E queimou, bugou. Quando a gente queima, a pele cria aquela bolha, né? E meu rosto ficou reconhecível. E queimou tudo. A pessoa falava, queimou o rosto dele todo. E quando eu olhei no espelho, no outro dia foi pior ainda, que começou a enrugar meu rosto. Aí eu lembro que foi um grupo de irmãs lá, logo no outro dia na minha casa orar. Eu morava lá no Pastor Roberto. Eu lembro que a irmã Liângela, ela fez um desafio para mim. Ela falando, você quer que Deus pode restituir? Eu creio. Então você vai no culto hoje. Aí eu fui no culto, né, à noite, com muita vergonha. Que estava o rosto todo deformado. Eu lembro que eu encolhi num canto, tudo escondido, cabeça baixa, todo mundo olhando. Eu lembro que na hora eu nem lembro a palavra que foi pregada, quem pregou, só lembro do apelo, do louvor do pastor Luiz Bento, louvando o rei está voltando. Aí ele fez o apelo e meu peito começou a arder, comecei a chorar e eu aceitei Jesus. Verdadeiramente. Aí verdadeiramente eu fui ter um encontro com Cristo. Viver uma vida cristã. Aí eu lembro que aquela irmã profetizou para mim falando que Deus vai restituir ele. Aí eu lembrei da profecia dela que com 2 dias depois meu rosto começou a cicatrizar e com uma semana não ficou uma cicatriz no rosto. E hoje você não tem nenhuma. Não tem nenhuma cicatriz. Não tem. É Deus mesmo, né? É coisa sobrenatural que só Ele explica. Você, assim, fora da câmera, a gente estava conversando, quando você chegou aqui, você disse que chegou numa bicicleta, é isso?
Eu e aí lembro... me fala, porque hoje, glória a Deus, você tem sua casa, você tem sua empresa. Tenho. Eu lembro que quando eu vim pra cá, meu irmão foi lá me buscar, né? Que eu vim só com um pouquinho de roupa para passar uns mesezinhos, conhecer um bom trabalho, né? E logo depois uma história muito linda que eu vim de lá pra cá, quando fui pra mudança, era uma bicicletazinha azul que meu pai tinha, que meu pai me deu pra mim poder trabalhar, porque era distante. Eu peguei com uma bicicletazinha, somente com essa bicicleta e uma televisãozinha só para essa terra distante, já trazendo minha família. Eu já estava aqui, eu fui buscar a minha família pra cá. Hoje eu vejo que a situação que eu tomei, as perdas que eu tive, eu vejo a promessa que Deus me fez muitos anos atrás, que me traria para uma terra. E eu vejo Deus sempre cuidando de mim e abençoando a minha vida. E Deus é tão maravilhoso que eu lembro que um mês depois que eu aceitei Jesus verdadeiramente, né? Deus me presenteou com essa casa que eu moro, que sem pagar R$1 de entrada. Na época eu lembro que eu pagava, era R$400 de aluguel na época, e mais R$50 de luz, né? Aí Deus usou um ímpio para comprar essa casa aqui, pagou à vista essa casa, né? Meu amigo Jorge, que hoje já descansa também, já partiu, um amigão, comprou e chegou um dia lá em casa e falou: Fabiana, aquela casa de fulano serve? Serve, mas eu não tenho dinheiro. Não, ela é sua. Vamos aqui, vocês vai me pagar R$500 por mês, não precisa me dar R$1 de entrada. Exatamente o gasto que você tinha. O gasto que eu tinha, isso foi Deus tinha usado hoje o meu pastor, né? Meu pastorzão, meu amigo, Deus tinha usado ele para poder profetizar na minha vida que Deus ia me dar, né? Cerca de 2 meses depois. E foi se cumprindo hoje, e Deus foi só dando, e a gente foi criando experiência com ele também, fazendo para ele também muitas obras. Hoje eu sirvo a Deus como evangelista, né? Tenho o prazer de fazer essas missões. Ainda não tive oportunidade de fazer missões para fora, dos lugares, mas a gente faz o básico que a gente pode fazer: ajudar famílias, ajudar vidas, fazer evangelismo, ajudar com alimento, pessoas que estão precisando, com remédio, né? Famílias que estão precisando de oração, a gente está sempre orando ali. É a função o chamado que Deus tem na nossa vida. Hoje em dia, para quem veio para cá, para Rio das Ostras, só com uma bicicleta, com uma bicicletinha, só uma televisão, hoje Deus me deu a minha casa, né? Tem minha casa, né? Tá aqui minha casa, e hoje eu tenho minha oficina mecânica, né? Sou proprietário de oficina mecânica, e para honra e glória eu devo ter hoje na minha agenda telefônica de clientes quase cerca de 1.000 clientes. 1.000 clientes eu tenho ali, que são meus parceiros, e sempre quando eu faço algum projeto de arrecadamento de alimentos, eu só mando uma mensagem por telefone, né? Ali para um, para outro, e eles sempre passa aqui, pega aqui, são meus amigos. Hoje, graças a Deus, Deus me fez conhecido nessa terra, que chegou um momento, minha amiga, que minha esposa, ela não gostava de sair comigo lá pro centro, pra gente passear, ir na boa loja, porque andava um quarteirão, parava, conversava, vou levar o carro lá. Andava mais um pouquinho para frente, o Fabiano e tal, vou passar lá para poder a gente tomar um café. Andava um pouquinho, todo lugar que eu ia, todo lugar que eu vou. Ainda é assim. Tá, eu já presenciei isso. Está crescendo ainda, sempre para um amigo, um cliente amigo, para a gente poder conversar, né? E verdadeiramente se cumpriu o que Deus falou, que é me fazer grande, né, em uma terra estranha, né? Tanto grande na parte material, graças a Deus, como na parte espiritual também, que a gente prega a palavra fazendo obra, e hoje eu tenho orgulho verdadeiramente de
fazer parte do corpo de Cristo, de ser um cristão verdadeiramente, né? Eu comentei, né, que você hoje é evangelista, pastoreou uma igreja, aí a gente se perdeu, porque eu tive que voltar lá atrás. E aí me fala como que iniciou essa parte, o seu ministério, como que você se tornou evangelista, como que foi? Olha, eu sou evangelista não tem muito tempo não, né? Eu servia como presbítero na minha igreja, mas sempre o meu pastor, ele é o homem de Deus, você conhece ele tem uma visão, né, ele vê lá na frente, né, ele sabe extrair o melhor de cada pessoa. E ele via que quando eu trabalhava, desde a época que eu servia como diácono, eu não assim, eu fazia os trabalhos que deveria fazer o diácono, mas eu me saía mais fazendo trabalho fora da igreja, seja pregar ou seja evangelizar. Sempre eu estava fazendo serviço fora da igreja, porta fora, eu trazia almas, trazer pessoas, convidar, carregar, buscar, fazer projetos sociais, sair com jovens para poder evangelizar. E meu pastor, com essa visão, ele me levou, orou a Deus, me levou o cargo de evangelista para poder hoje exercer melhor essa função, né, que é uma função fora da igreja, para poder fazer a melhor obra de Deus. E hoje eu tenho um prazer imenso, eu acho que é o ministério que eu mais se encaixo. Eu pastorei na época que eu era ainda presbítero. Eu cheguei a tomar conta da igreja, pastorear a igreja aqui na época que tinha lá em Aquários. Uma filial dessa que você é até hoje. Nós estamos aqui, que nós somos até hoje. Eu sirvo na mesma igreja há muitos anos, desde a minha convenção. E há um certo período eu pastoreei aqui uma igreja aqui em Mar do Norte, com curto tempo, mas foi uma experiência muito boa, né? Muito boa, né? Um aprendizado muito bom. E aí eu percebi que nós devemos valorizar mais nossos pastores, porque hoje, por mais que eu sirvo hoje como evangelista, mas ainda eu ajudo meu pastor ainda a pastorear, a aconselhar, cuidar de vidas. É uma área muito boa. Tem noção do peso que é. É um peso muito grande, carregar, cuidar de vidas, né? Sim. Aconselhar, dar uma palavra no momento certo, porque uma palavra mal dada você pode destruir uma vida, mas uma palavra bem dada você pode salvar uma vida. Então, eu me encaixei muito bem, eu amo esse ministério que eu exerço de evangelista, de poder ajudar. Isso arde dentro de mim, que eu não consigo ficar parado dentro de igreja fazendo só aquilo beabá, não. Eu quero fazer mais para pessoas, ajudar pessoas. Sim, foi chamado mesmo para o evangelista. Fui chamado. Fabiano, eu tenho percebido assim, eu cresci no evangelho, passei por todas as etapas de batismo nas águas, e com 12 anos eu já era batizada com o Espírito Santo. E a minha geração, pelo menos essa época em que eu era adolescente, nós buscávamos muito o batismo com o Espírito Santo, o ver maravilhas, aquilo tudo que Jesus prometeu que os seus servos poderiam fazer. E hoje eu vejo assim que diminuiu muito, né? A gente não vê isso assim no dia a dia das igrejas ou das pessoas buscando o Espírito Santo, buscando ver essas curas e maravilhas. Você acha que isso é atribuído a quê? O que fez chegar a esse ponto? Bem, eu tenho pouco tempo ainda, sou um bebê ainda no Evangelho ainda. Eu tenho cerca, mais ou menos, aproximadamente uns 12 anos ou mais, 12 anos aproximados de Evangelho. Mas eu me considero assim, um crente mais antigo. Eu gosto das coisas mais tradicionais possíveis, né? Não gosto de muita modernidade em meio o Evangelho de Cristo. Eu gosto de fazer o beabá, o que verdadeiramente é o Evangelho de Cristo. Não gosto muito de... O Evangelho genuíno, né? Genuíno, né? O raiz mesmo, Não, eu gosto das coisas raízes mesmo, né? Não porque eu sou sembriano, não, mas porque eu gosto... Não é só por isso, não. Não é só por isso, não. Eu gosto das coisas antigas, louvor antigo, eu gosto do louvor antigo, eu não gosto muito de louvores atuais, que edifica ao próprio ser humano, o ego do ser humano, né? Os louvores mais antigos edificam louvor a Deus, como é o louvor da harpa. Eu acho que
os sinais, a Bíblia fala que os sinais seguirão quem crer, e poucos sinais estão se vendo dentro da igreja hoje. Porque está faltando quem crê. Está faltando um pouco quem crê, porque hoje os servos de Deus, através da modernidade, do avanço do mundo, da opressão do mundo, alguns já não buscam mais que nem buscavam antigamente, né? Antigamente você entrava no culto, sentia verdadeiramente a presença, você via, não era normal, melhor dizendo, você vê uma pessoa largando a cadeira de roda, você vê uma pessoa sendo curada de câncer na hora, as pessoas levavam papel de exame. Hoje esquecemos de falar, eu e minha esposa, nós somos da frente do culto de libertação na nossa igreja, né? Da campanha da mesa de oração, eu e minha esposa, né? A gente só saímos quando tem campanha de jovem ou das irmãs, aí eu saio, né? Mas fora isso, a responsabilidade é minha e dela, e a gente tem a mesa de oração ali. Você vê que as pessoas não levam mais muito a fé, aquilo ali, a ponto de levar uma peça de roupa, uma foto, chave, antigamente levava chave, antigamente levava exame, carteira de trabalho, levava-se muito. Eu sou do período ainda que meu pastor ainda, ele preserva muito isso, essa parte espiritual da igreja. E verdadeiramente o evangelho raiz mesmo, a gente luta. Ainda tem pessoas que estão lutando ainda para poder perseverar nesse evangelho raiz, mas hoje em dia está um pouco raquítico mesmo, devido à espiritualidade do povo, a comunhão do povo, a busca, o povo. A gente temos aqui, moramos perto do monte, a gente presenciava caravanas Sim, eu pensei nisso ontem. A gente vê muito pouco hoje, né? Vinha ônibus, fazia excursão para vir aqui no monte orar. O povo está buscando muito pouco a presença de Deus. Está buscando muito pouco e pouco poder, pouco milagre, né? O povo não está buscando mais o poder em si para poder operar o milagre. Ou seja, o Deus é o mesmo, o poder dele continua sendo acima de todas as coisas. A nossa busca é que diminui. A nossa busca está diminuindo, a unção, né? A unção do povo, a comunhão do povo com Deus, né? A santidade, melhor dizendo, do povo com Deus está diminuindo ao ponto de não ter. Raquítico hoje em dia chega ao ponto que, se você vê hoje em dia presenciar um paralítico ali sair da cadeira de roda e andar, alguns vão se escandalizar, achar até que criaram, né? Ou outros vão falar, não, isso daí criaram esse cenário. Sim. Como nós vemos hoje na mídia, pessoas perseguindo pessoas por exercer o dom da cura. Aí pessoas são beneficiados pela cura, e aquele que é usado pela cura, às vezes é perseguido, fala que aquilo ali não existe. Uma invenção, foi a incredulidade uma cena formada, por isso mesmo que se torna raquítico. Não tem mais o costume de ver. Não tem mais o costume de ver isso daí, aderido a isso. É verdade. E voltando um pouquinho assim sobre a sua vida, houve algum momento, além dessas perdas, além dessas situações, além de catar a noiva na casa do pai? Catei. Houve alguma situação que foi um divisor de águas, alguma coisa muito marcante que fez uma divisão na sua vida? Teve alguma coisa? Você viveu algum momento assim? Vivi muito momento. Acho que o melhor momento para mim, é melhor que ouro. Eu falo para Deus que eu não quero ficar rico. Eu não quero ficar rico, não. Eu não gosto de visar a área material, não esquento cabeça. Eu quero sobreviver e sustentar minha família. Eu acho que os momentos mais marcantes da minha vida foi quando eu comecei a ganhar alma, né? E quando Deus começou a me usar para milagres. Uma vez que eu cheguei eu tinha um carro que eu montei um som em cima, você chegou a escutar, para poder evangelizar com o microfone e tudo. Eu passava nos lugares com o carro ligado e orando, abençoando as casas, as famílias. Chegou um certo dia que esse acho que foi o dia mais marcante,
eu cheguei nesse local, uma moça chegou e perguntou se eu poderia até a casa dela fazer uma oração pelo irmão dela, que o irmão dela não estava andando. Né? O irmão dela estava depressivo e não estava andando. Eu lembro que eu chamei mais um irmão, fui na casa dessa pessoa, cheguei lá, deparei com aquele jovem, ele estava prostrado no sofá, ele tentou levantar, mas ele não tinha força para levantar. Ele não tinha a força do corpo dele. O jovem saudável, mas não tinha força. E o diabo agindo naquela família todinha. Eu lembro que eu preguei a palavra, preguei para eles, orei e falei, olha, Deus faz um milagre na vida de vocês, mas não adianta de nada eu orar aqui por vocês e sair e vocês continuar na vida que vocês estão vivendo. Cristo quer que é necessário que vocês voltem para Jesus, que eu tenho certeza que Deus me usou para eles. Ele falando, vocês são uma família que é afastada do Senhor. Eles começaram a chorar. E aí eles aceitaram Jesus e eu falei, jovem, olha, Deus vai te levantar daí onde você está. Aí eu lembro que eu orei por aquele jovem e a força do corpo dele foi voltando e ele levantou, aceitou Jesus. Aí ele já estava há bastante tempo naquela situação, com uma depressão terrível, afundado na depressão e com muita crise de ansiedade, que ele não andava mais, porque ele estava aprisionado nas drogas e muito depressivo, né, naquela luta. Aí eu lembro que eu orei por ele num dia, no mesmo dia cedo, no culto à noite, ele já foi para o culto à noite andando. Aquilo ali foi muito marcante e eu vejo que ali valia a pena, aquele prazer ali, naquele momento, valia mais valia mais que achar o dinheiro na rua. Valia mais que qualquer ouro, qualquer prata, qualquer prêmio, ter o prazer de ser usado para as pessoas, para ver almas ser libertas. No outro dia, aquele jovem que não estava andando, ele foi lá para a obra da nossa igreja, estava carregando balde de concreto. Já virou um diácono, um ajudante já. Chegou a evangelizar comigo, evangelizou comigo. Depois as pessoas estavam vendo ele lá, ele estava andando, pessoas que não viam, falavam, não tem mais jeito, a situação dessa família. Eles encontraram o caminho com Cristo, foram morar hoje em outra cidade, né? Mas ali foi um momento muito marcante. Teve outros momentos marcantes, mas esse daí foi o mais marcante de Deus usar verdadeiramente para aquela pessoa ser liberta daquele modo. Muito marcante na minha vida também, me lembrei, que na época eu servia a Deus tinha acabado de ser consagrado a evangelista, e eu tinha um amigo, um cliente meu, que eu tinha um pouquinho de amizade com ele. Ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele, que separação, né, famílias, onde ele era afastado, deu lugar, o inimigo começou a destruir a vida dele. A função do inimigo é essa: quando a pessoa se distancia de Deus, ele vem, ele entra e destrói. E ele, passando por um momento muito difícil, ele tinha me chamado para poder orar por ele, né? Aí eu fui na casa dele, orei com ele, né? Aí dei conselho, ele foi na igreja, mas a depressão começou a tomar conta dele, a perca, que ele não estava superando a separação. E teve um dia que me ligaram de chamada de vídeo do telefone dele, eu trabalhando na oficina. Aí minha esposa passou o telefone para mim, e eu, quando eu olhei aquilo, ele pendurado uma corda na coluna da casa dele, e uma corda no pescoço, filmaram, né, chamada de vídeo, ele com o olho, o inimigo tomou conta dele, né, virou o olho para cima, e eu pensei que ele estava morto já. Eu corri para lá, peguei a moto, corri, acelerei, cheguei lá. Aí quando subi na escada, o inimigo na boca dele falando, se você subir aqui eu jogo ele para baixo, eu não sobe. Ele nem tinha me visto, mas ele sentiu a minha presença, que eu tinha chegado. Aí eu conversando com ele, e aí ele voltou assim, ele com a porta, falando, Fabiano, eu desisto de viver, eu vou me matar, eu não quero mais, não tem jeito para a minha vida. Eu ministrando para ele, falando, rapaz, tem jeito sim, é só você querer que Deus vai agir, vai restituir, vai te ajudar, o Espírito Santo, eu vou te ajudar, eu vou orar por você, eu vou te ajudar, agora desce daí.
Aí ele não descia não, aí o inimigo novamente tomou conta dele, se jogou. Aí ele era pesado, eu não sei de onde eu criei força naquele momento que tinha outras pessoas perto. Só que ele se jogou, ele já se enforcando já, aí eu pulei, eu levantei ele para cima, o outro rapaz cortou a corda, botamos ele na cama da casa dele, orei ele, expulsei o espírito imundo dele lá e fiz um trabalho de libertação, depois ele foi na igreja. Hoje em dia ele serve a Deus, né? Deus restituiu a família dele, ele está servindo a Deus, ele tem uma gratidão comigo e eu sou muito grato. Eu falo para ele, eu sou grato a você por Deus ter me proporcionado isso, de ajudar. Foi um momento muito marcante na minha vida também, de ter ajudado, não salvar somente a vida física dele, né, mas ter ajudado ele a superar aquilo. Hoje em dia, eu até vejo ele quase constantemente. Hoje até ele me ligou e vejo que Deus trabalhou na vida dele. Deus trabalhou na vida dele e me usou para trabalhar. Devolveu a família, hoje serve a Deus. Serve a Deus, está servindo a Deus, tem sua vida. E é isso que Deus faz, né? Sim. Né? Nós estamos aqui senão para poder servir a Deus, a poder ser instrumento de Deus. Sim. E tem muitas e muitas outras experiências, mas o tempo é curto. Bom, quem sabe vamos ter a segunda parte. Sim, vamos ter a parte 2. Parte 2, a gente vamos contar outras experiências, mas o que vale nós deixamos aqui, é que vale a pena servir a Deus, vale a pena entregar nosso caminho ao Senhor e não se iludir com esse mundo não, porque o inimigo não brinca, ele está aí para poder ceifar a vida e roubar os novos projetos que Deus tem para a nossa vida. É verdade, precisamos vigiar, né, e cuidar um do outro. Isso. Né? Glória a Deus. Você falou sobre a ação social. Sim. E hoje, se nós temos uma amizade, foi por isso, não sei se você lembra como que começou. Foi por causa do carro do Jorge parado. Sim, na época que nós voltamos para Rio das Ostras, ele sem nenhuma condição financeira. E a gente, assim, até conseguiu emprego e tudo, e o carro parado. Ele chegou a pedir favor numa oficina, o cara falou que não podia, para ele pagar depois. E você passou por acaso, sem nunca ter visto a gente, parou ele, perguntou qual era o problema do carro que você ia resolver, sem cobrar um centavo. Foi. E hoje é o mecânico dele até hoje, né? Ficar amigo, né? Viramos amigos. Viramos amigos, servos de Deus, amigo, compartilhamos dessa mesma fé. E, então, assim, uma coisa é você falar que faz, outra coisa é a gente ver fazendo, isso, né? É verdade. E Deus usa muito você e sua esposa nessa área de ação social, na área do evangelismo, na área da família mesmo, de ver a libertação, de ver Cristo trabalhando, né? Eu sou muito grata, né, por ter amizade com vocês, agradeço a Deus por isso. E eu gostaria também de te agradecer por disponibilizar esse tempo, né? A gente já vinha tentando, né? Muito contratempo, mas eu tinha certeza de que valia a pena, que Deus ia falar muito através do seu testemunho. E muito obrigada, que Deus continua te usando nessa área, né, que você continua levando o seu testemunho e almas se rendendo a Cristo. Maior que o testemunho, contando como você está falando, é o testemunho que você dá com a sua vida, com o seu cuidado com as pessoas, com pessoas que você nem conhece, porque você nem nos conhecia, nem sabia se a gente era servo de Deus, não era, né? E fez essa boa ação e com isso ganhou uma família como amigos e nós também ganhamos muito com isso. E que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz de poder compartilhar a sua história com os nossos seguidores, as pessoas que vão assistir. E sei que Deus vai fazer grandes coisas através desse testemunho. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Em nome de Jesus.